Muito bem, então a ideia aqui é obtermos a verdadeira grandeza do triângulo ABC utilizando a mudança de planos. Então temos a projeção horizontal do triângulo e a projeção vertical. Tanto a projeção horizontal quanto a projeção vertical encontram-se em uma mesma épora, ou seja, em um mesmo plano. Então a ideia é obtermos esta verdadeira grandeza. Bom, a utilização da mudança de planos requer que venhamos alterar os planos de tal forma que estes planos venham ficar em posições convenientes para obtermos a verdadeira grandeza. Então, em um primeiro momento, vamos representar aqui uma reta de nível que pertença a esse plano ABC. Então, se esta reta pertence ao plano, basta que dois de seus pontos estejam conectados a dois pontos deste plano ABC. Então, temos o ponto B e um outro ponto entre a reta AC. A partir desta representação da reta de nível, ou seja, todos os pontos desta reta têm o mesmo valor de cota. Vamos representar a projeção horizontal. Então, a projeção horizontal é do ponto B até um ponto da reta AC. Para verificarmos esse ponto, basta traçar uma linha de chamada. Então, traçamos uma linha perpendicular ao eixo X e, com isso, vamos ter a representação da reta de nível. Então, esta representação daqui é uma representação horizontal da reta de nível. Marcamos aqui para termos a representação horizontal. Então, em um primeiro momento, escolhemos uma reta de nível qualquer, desde que todos seus pontos venham ter o mesmo valor de cota. Por que caracterizamos esta reta de nível? Também poderíamos obter esta reta de nível através das projeções cotadas. Um exemplo, o valor de cota do ponto A corresponde a esta distância, o valor de cota do ponto C corresponde a esta distância e do ponto B, esta distância. Com os valores de cota de cada um dos pontos, também poderíamos obter um valor de cota constante de uma reta de nível, certo? Utilizando os princípios que já vimos anteriormente. Mas como temos a representação vertical, não é necessário inserirmos os valores de cotas. A partir do momento que temos uma reta de nível, e esta reta de nível ela pertence a esse plano ABC, porque dois de seus pontos estão conectados a esta geometria, vamos caracterizar toda esta representação de tal forma que ela venha a ficar acumulada em um plano vertical. Por isso que caracterizamos esta reta de nível, porque a ideia é fazer com que esta reta venha a ficar perpendicular a um plano vertical. No momento que temos uma reta de nível, um valor de cota constante, perpendicular a um plano vertical, significa que toda a representação do plano que contém esta reta obrigatoriamente vai ficar com sua representação acumulada. Ou seja, toda esta geometria vai ficar uma única reta. Bom, então vamos traçar aqui um eixo X. Vamos escolher um determinado eixo, desde que seja perpendicular à reta de nível. Esta posição pouco importa, certo? E a partir disso, sabemos que toda esta caracterização ela se encontra em um plano horizontal. Bom, se toda essa caracterização se encontra em um plano horizontal, a ideia é representarmos aqui um plano vertical, ou seja, fazer com que esta reta de nível venha a ser perpendicular ao plano ZX. Então, vamos transferir todas estas informações da vertical para esta caracterização daqui. Então, pouco importa esta distância, certo? Isso aqui não vai influenciar, porque criamos uma nova linha de terra em um plano horizontal. Então, aqui permanece sendo o plano horizontal. A partir disso, vamos traçar perpendiculares. Então, uma perpendicular ao eixo X e vamos transferir esta distância daqui, toda esta distância, vamos transferir
para esta representação daqui. Então, esta distância vai ser idêntica a esta daqui. Então, se marcarmos aqui com um raio de uma circunferência, esta distância vamos manter ela a partir desse eixo X. O mesmo vamos fazer para cada um dos pontos. Então, no ponto B, como esta reta de nível é perpendicular, a linha de chamada vai ter o mesmo alinhamento. Então, vamos marcar aqui uma perpendicular e vamos transferir esta marcação do ponto B. Então, toda a distância do ponto B, que corresponde a esta distância na vertical, aqui também vamos manter a mesma distância na vertical. Para o ponto A, da mesma maneira. Então, traçamos perpendicular ao eixo X. E a partir desta perpendicular, vamos transferir esta marcação na vertical. Sempre a partir da linha de terra, a partir do eixo X. Então, toda essa distância daqui corresponde a esta distância. Significa o quê? Que a projeção vertical, uma nova projeção vertical do ponto A, corresponde a esta representação. O mesmo ocorre para o ponto C e o mesmo ocorre para o ponto B. Então, o ponto B encontra-se aqui e aqui encontra-se o ponto C. Claro que esta reta de nível, como ela é perpendicular, ela vai ficar um único ponto, certo? Então, se unirmos do ponto A ao ponto C, obrigatoriamente esta reta vai passar pelo ponto B, porque toda esta projeção vertical ela vai ficar acumulada, ok? Então, uma projeção acumulada ela vai ficar uma única reta. A partir desta projeção acumulada em um plano vertical, em um novo plano vertical, vamos fazer o quê? Vamos representarmos agora um novo plano de tal forma que este novo plano ele venha a ficar paralelo a esta projeção. Ou seja, um plano quando fique paralelo a esta projeção, vamos ter a verdadeira grandeza. Então, este plano é um vertical, ok? Então, deste plano vertical, vamos fazer com que ele venha a ser paralelo a um plano de nível, a um plano horizontal. Então, vamos traçar aqui um novo sistema cartesiano, de tal forma que toda esta representação venha a ficar paralelo ao eixo X. Ficando paralelo ao eixo X, vai ficar paralelo ao plano X e Y. Então, esta representação daqui também podemos alterar. Tá? Não vai ter nenhuma influência. Mas sempre a gente observa o X e o Z, que se trata da vertical. O X e o Z, porque se trata da vertical. Bom, a partir desta projeção vertical, vamos traçar uma perpendicular. Ou seja, quando esta projeção vertical, tá? Esta projeção está paralelo ao eixo X, paralelo ao plano XY, obrigatoriamente vamos ter a verdadeira grandeza dessa figura projetada no plano XY, porque esta representação vertical está paralelo ao eixo X. A partir disso, vamos transferir estas medidas daqui. Então, esta é uma projeção horizontal. Então, transferimos esta medida a partir da linha de chamada, a partir da linha de terra. Então, vamos verificar essas distâncias. Então, aqui, esta distância daqui vai corresponder, vamos deixar marcado aqui, deste ponto até este. Então, toda esta distância daqui é uma projeção horizontal, que corresponde a esta distância. Então, vamos verificar aqui esta distância. Podemos verificar com a circunferência. Vou marcar da circunferência até este ponto. Então, vamos marcar aqui. Então, aqui vamos marcar a distância do ponto A. Então, vamos ter a projeção horizontal. Então, sempre marcamos deste ponto até este. E depois da linha de terra, tá? Vamos marcar a projeção horizontal. Então, aqui vamos ter a projeção horizontal do ponto A.
O mesmo ocorre para os outros pontos. Então, para o ponto B, da mesma forma. Então, toda esta distância daqui vai corresponder o valor correspondente de y do ponto B. Vamos transferir a partir desta marcação. Então, aqui vamos ter toda a marcação do ponto B. Então, marcamos aqui a projeção horizontal. Ou seja, vamos ter a verdadeira grandeza de todo este triângulo, desta representação. Então, temos aqui a projeção horizontal. Para o ponto C, da mesma maneira. Da linha de terra, utilizamos a abertura até o ponto C. Então, toda esta distância daqui, transferimos. Poderíamos transferir com a régua, certo? Estou transferindo aqui, mas para termos uma ideia da representação. O valor correspondente à magnitude utilizada. Então, quando a gente utiliza a circunferência, dá uma ideia da magnitude, do valor correspondente. Então, temos aqui a projeção do ponto C. Se unirmos esses pontos, obrigatoriamente vamos ter a verdadeira grandeza do triângulo ABC. E toda esta verdadeira grandeza, obrigatoriamente, ela vai ficar em um plano horizontal. Ok? Então, representamos a reta de nível. A partir da representação da reta de nível, marcamos uma perpendicular a um plano vertical. Então, toda esta projeção ela ficou acumulada. Depois de uma projeção acumulada, fizemos a caracterização que ela ficasse paralela ao plano XY. Com isso, vamos ter a projeção em verdadeira grandeza. Certo?